Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre o continente africano. Hoje iremos falar sobre a colonização, descolonização e regionalização da África. Vamos lá! Pessoal, quando ocorre a colonização do continente africano? Bom, há muitas semelhanças entre a colonização latino-americana, da América, do nosso país, aqui do Brasil, com a colonização africana. A Europa sempre teve interesses exploratórios, comerciais, tanto aqui quanto lá. Porém, o domínio intensivo do território africano não aconteceu da mesma forma e no mesmo momento que aqui na América. No século XV e XVI, por exemplo, enquanto nós víamos aqui na América uma intensa colonização europeia, o comércio da África com a Europa era muito baseado no interesse em metais preciosos. No século XVII, começa o comércio de escravos para abastecer principalmente as colônias americanas. No século XIX, a escravidão perde a força e com a industrialização da Europa, a Europa estava vivendo o crescimento da Revolução Industrial. As colônias da América estavam diminuindo controle sobre elas, né? A Europa estava perdendo o controle sobre algumas colônias americanas, a Europa estava crescendo tecnologicamente, economicamente, então havia uma necessidade em ampliar tanto o mercado consumidor dos produtos europeus, como as fontes de matéria-prima, já que a Europa estava passando por uma expansão industrial, um crescimento industrial. Com certeza você estudará, ou já deve ter estudado, a respeito da Revolução Industrial nas aulas de História. Vocês viram, por exemplo, verão que o trabalho feito pelas fábricas, primeiro na Inglaterra, veio para substituir um modo de produção artesanal. Era a tal da manufatura sendo substituída pela maquinofatura. Então, no século XIX, o crescimento econômico europeu fez com que a Europa necessitasse de mais recursos naturais, de mais recursos minerais, ao mesmo tempo que ela foi, aos poucos, perdendo o controle de suas colônias americanas. Então, o que aconteceu na África foi chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Vamos ver como isso aconteceu. Outro ponto importante. A justificativa para que a África fosse controlada pela Europa era baseada num discurso errôneo chamado de darwinismo social. Era assim: as nações europeias justificariam o controle sobre a África com o argumento de que estariam levando para a África a civilização, a modernidade, o progresso, já que na visão do europeu os africanos estavam atrasados, não eram tão evoluídos quanto os europeus. Por isso, se justificaria o controle estrangeiro para poder civilizá-los, quando, na verdade, por trás dessa missão civilizatória, havia um interesse em explorar o território africano. Okay? Então, aqui é o mapa da África, 1880, o que você pode ver que em 1880 já é o final do século XIX. Você pode observar que essas regiões coloridas, elas já eram dominadas por potências europeias. Aqui ao norte da África, né? Aqui ao sul, leste, oeste, já havia domínios europeus ao longo de todo o continente africano, principalmente na margem, nas regiões banhadas pelo Oceano Índico, pelo Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Pois bem, entre 1884 e 1885,
nós tivemos a Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? As nações europeias, elas se reuniram em Berlim, capital da Alemanha, para discutir como eles iriam controlar e dividir entre eles o domínio africano. Apesar de ter sido em Berlim, a Alemanha ela não teve tantos territórios com a partilha. Como vocês podem observar aqui na legenda, os territórios alemães não eram tão grandes assim, o que suscitou no futuro a Primeira Guerra Mundial, mas isso é um assunto para outra aula. Você pode ver claramente que as nações europeias que mais tiveram controle foi o Reino Unido e a França, representados por essas duas cores aqui na legenda, justamente porque eram as nações mais importantes e poderosas da Europa. Pessoal, eu queria que vocês observassem esse mapa, vou colocar um ao lado do outro. Percebe algumas diferenças? Esse da esquerda está mais fragmentado e o da direita está menos fragmentado. O que é um e o que é o outro? Esse mapa da esquerda, tão fragmentado assim, você imagina o que é esse mapa, do que é essa divisão? Então, essa divisão daqui, da esquerda, é uma divisão da África por tribos, por culturas, por etnias. Tá? Você vê que o continente africano é um continente multiétnico, riquíssimo. É como se cada ponto desse tivesse a sua própria língua, seus próprios costumes, seus próprios ritos. Tá? Então, culturalmente, a África é um continente muito mais dividido do que a divisão atual dos países africanos. Nessa outra imagem, à direita, você vê a divisão da África, não respeitando a divisão cultural, mas aqui é uma divisão imposta pelo domínio europeu. Divisão europeia das fronteiras de novos países africanos e a divisão africana por cultura. É óbvio que você pegar um país como esse e colocar dentro dele várias culturas e vários povos controlados por um único poder, isso com certeza iria levantar vários conflitos entre eles. Ok? E aí tivemos o processo de descolonização. Ora, o domínio europeu sobre a África foi um intenso período de destruição, exploração do solo, da cultura, um intenso domínio europeu sobre aquele continente. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, o enfraquecimento das nações europeias fez com que surgisse dentro da África vários movimentos nacionalistas pró-independentes. Houve um forte apoio das duas grandes potências da época, Estados Unidos e a União Soviética. Nós já falamos um pouquinho em classe sobre a Guerra Fria. Vocês também aprofundarão-se nesse assunto, tanto em geografia quanto em história, futuramente. Mas Estados Unidos e a União Soviética tinham um particular interesse pela independência das nações africanas. E aqui você pode ver, mostrando aqui na legenda, quando que essas nações africanas se tornaram independentes. Né? A grande parte delas só após os anos 1960. Então, é um processo recente de descolonização, de independência. E, infelizmente, não foi um processo muito tranquilo. Em grande parte, houve muita violência para que os países africanos conseguissem a independência de seus povos. Houve intensas crises de fome, sem contar inúmeras guerras civis, que muitas delas se alastram até hoje nesse continente. Eu quero destacar aqui duas sugestões de filmes. Um é o excelente filme Hotel Ruanda. Ruanda foi um país que, pelo processo de independência e consequência da colonização belga, você teve dois povos ali, Hutus e Tutsis, em conflito, um com a outra. E esse drama da guerra Hutu contra Tutsi, a guerra de Ruanda, é retratado nessa história real desse belíssimo filme, Hotel Ruanda. Eu indico para vocês assistirem. Outro filme, esse aqui já tem uma classificação um pouco para pessoas a partir de 18 anos, se eu não estou enganado, mas é um filme também muito cruel, que fala sobre crianças na África que se tornam soldados ainda muito jovens.
Beasts of No Nation. Tem outro filme também que retrata esse mesmo cenário, que é o filme Diamantes de Sangue, um bom filme também interessante assistir. Mas esse aqui, ele é encontrado no Netflix, é uma produção original do Netflix. Embora a história aqui seja contada no filme seja fictícia, ela é baseada em coisas que realmente acontecem naquele continente. Bom, vamos falar agora, chegando ao final da nossa aula, um pouco sobre a divisão regional desse continente. A África ela pode ser dividida em duas partes. África setentrional, aqui é o norte, e a África subsaariana, essa parte aqui maior. A África setentrional também é chamada, não esqueçam, de África Branca. Por quê? Porque a população desses países são, em maioria, branca. Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos, Saara Ocidental. Já essa grande parte que eu estou passando aqui o laser para vocês verem, é a África Negra, a África subsaariana. Sub porque está ao sul do deserto do Saara. Então vamos conhecer um pouco dessas duas divisões. Começando pela África Branca, ou África, o norte da África, ou África setentrional. Saara Ocidental, Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Egito. Algo que é importante destacarmos é que há uma forte presença de população branca. Por isso que eu falei África Branca. Aqui você vê, por exemplo, a foto de uma seleção de futebol do Egito. Aqui você tem aquele famoso, né, grande jogador de futebol, Mohamed Salah. Perceba que todos são brancos. E há uma outra curiosidade. Os nomes são árabes. Mohamed Salah, ou Mohamed, como alguns falam. Mohamed Salah é um nome árabe. Por que essa região, que é o norte da África, tem a presença de nomes árabes e do islamismo? Pois bem, no século VII, deixa eu botar aqui um pouco no mapa, no século VII, essa região aqui, ao lado da África, que é o Oriente Médio, experimentou uma expansão dos seus domínios muçulmanos. Foi a expansão do Império Muçulmano. E o Império e a religião islâmica que surge nesse ponto do mapa, da Ásia, se expande para a Europa e também para o norte da África. Por isso, há uma forte influência tanto da religião islâmica, né, quanto de outros pontos da cultura muçulmana nesses países do norte da África. Você tem algumas religiões na África. Você tem mais ao norte e ao centro o islamismo, e no centro e mais ao sul o cristianismo, assim como religiões animistas, que também são muito comuns no continente africano. Okay? Já na região da África Negra, eu quero chamar a atenção para essa faixa chamada de Sahel, uma região extremamente pobre, sofre com um problema ambiental chamado de desertificação. Aqui você já está na África Negra e é considerada a região mais pobre e mais fragilizada economicamente e socialmente do continente africano. Porque essa região ainda tem a presença do islamismo, tanto é que Sahel é uma palavra árabe que significa margem. Margem, como assim? Ela é a margem do deserto do Saara, é a margem da divisão da África Branca para a África Negra. Okay? E a África subsaariana, aqui onde eu estou passando, onde fica grande parte do Sahel, é uma região extremamente pobre. Os países mais pobres africanos estão aqui. Tudo bem que nós temos hoje algumas nações como a Nigéria e a África do Sul, que têm se tornado nações mais emergentes. Não posso deixar de destacar o Egito, na África Branca também, como uma nação das mais ricas daquela região, assim como a Tunísia e o Marrocos. Porém, grande parte desses países convivem hoje com problemas de guerras civis. Okay? Mas, pessoal, vamos conhecer um pouco mais da África Branca e da África Negra nos dois próximos capítulos do livro. Por enquanto, fique apenas com essa explanação, mostrando a divisão dessas duas Áfricas. Uma África mais muçulmana, população branca, por causa da influência do Oriente Médio, e a outra África Negra, aonde descendem grande parte de nós brasileiros. Ok, pessoal? Um forte abraço, até a nossa próxima aula.